O caso mais recente envolve o ex-goleiro do Flamengo, Bruno. Ele é acusado de ter matado Elisa Samúdio, com quem o goleiro teria um relacionamento amoroso. Mesmo preso, o goleiro mantém um caso de amor. Ele já teve várias namoradas e está noivo com Ingrid Gonçalves. De acordo com este psicólogo, na maioria dos casos, muitas mulheres usam essa tática por causa de interesses pessoais, principalmente quando o assunto é relacionado a alguém famoso. No caso de Bruno, a mídia tem dado uma grande cobertura ao assunto. Isso faz com que algumas mulheres explorem o lado midiático para se promoverem. No caso do goleiro Bruno, a gente pode acrescentar uma situação que infelizmente é muito comum hoje em dia, que é a palavrinha interesse, né? O Bruno é um homem de certa forma que tem bens, que tem repercussão social, que tem condição financeira elevada, né? Então esse tipo de situação num mundo capitalista chama atenção, né? Então muitas vezes a gente não sabe qual é o tipo de vínculo que realmente é estabelecido num casal. Então a gente não sabe se realmente a pessoa que está se envolvendo com o Bruno, por exemplo, ou com qualquer outra pessoa que tenha bens ou que tenha status, se de fato é um relacionamento de paixão, de amor ou um relacionamento de interesse, né? Inclusive a nossa sociedade provoca muito isso, né? Ela eleva muito o status, inclusive de criminosos, e de mulheres que de repente aparecem na mídia por conta desses famosos. Depois elas conseguem uma repercussão até mesmo sozinhas, sem mais estar dando dependência daquele sujeito, daquele parceiro, mas ela consegue essa repercussão em status, em mídia, em televisão. Então isso tem que ser levado em conta num relacionamento desse tipo, né? Em outubro, na cidade de Araguaína, 3 mulheres resolveram se casar com detentos que ainda cumprem pena no presídio Barra da Grota. Quando a gente ama uma pessoa, a gente tem que ficar juntos, casar, né? E aí eu sinto mesmo de coração, estou muito feliz. E é um sonho realizado, um desejo que o Senhor conhece, que era do meu coração, que Deus conhece, e se concretizou agora. Eu só tenho a agradecer a Deus. Muito feliz mesmo, de verdade. É um sonho nosso. Só Deus mesmo para nos separar. Para os especialistas, muitas mulheres aprenderam desde cedo que amar é sofrer. Na infância e na adolescência, elas não tinham poder para agir. E quando viram adultas, acabam criando a ilusão de que agora é possível ajudar o outro e ser bem-sucedida. Um exemplo disso são os casos de mulheres que são flagradas tentando entrar nos presídios com drogas e outros objetos proibidos. Tudo para satisfazer o desejo do companheiro que está lá dentro. No início do mês, Jacleane Oliveira Torres foi presa tentando entrar na casa de prisão provisória de Palmas com 200 gramas de maconha escondidas nas partes íntimas. A droga tinha destino certo. O namorado que cumpre pena na unidade. A primeira coisa que a gente tem que entender é assim, os relacionamentos amorosos dos adultos, eles são pautados num mecanismo chamado de transferência, que é um mecanismo que a psicanálise explica muito bem. Esse mecanismo é o quê? Relações do passado, da nossa infância, em especial com os nossos pais, a maneira como nós nos relacionamos com eles, é trazido para o nosso presente, né? Então essas relações infantis, elas ficam gravadas no nosso inconsciente. Quando nós nos transformamos em adultos, elas vão ser projetadas sobre outras pessoas. Então nós vamos nos relacionar a partir daquele tipo de experiência emocional, intelectual, vivencial que nós tivemos na infância. Então isso acontece com todo mundo. Então uma pessoa que está na fase adulta e se relaciona com, por exemplo, né, homens perigosos, homens problemáticos, né, homens que de repente têm envolvimento com crime ou com alcoolismo, enfim, ou até agressão física contra a mulher e elas continuam se relacionando, muito provavelmente há uma repetição emocional que ela está vivenciando até de maneira inconsciente. E ela só encontra satisfação nesse tipo de perfil de pessoa, sem se dar conta disso muitas vezes. Ainda segundo o psicólogo, em muitos casos, as mulheres têm medo e são coagidas a praticarem o crime. Quando esse vínculo se estabelece, né, quando a paixão, mais popularmente conhecido como paixão, se estabelece, a pessoa fica vinculada, presa a esse outro. Seja um relacionamento saudável, seja um relacionamento doentio, né? Então, muitas vezes ela pode estar presa pelo medo mesmo, né, por coação, medo de ser morta, medo de apanhar de novo, mesmo com o marido preso, ou de repente por acreditar mesmo na inocência do cara, né, ou ainda até por acreditar que o apoio dela, o apoio emocional, a presença dela na vida dele, pode gerar algum tipo de mudança no comportamento desse parceiro, né? Então essas mulheres acreditam nessa possibilidade, seja lá desde o medo, né, que de repente o marido ameaça ela mesma, ou os filhos, ou familiares, até de fato a crença na possibilidade da mudança desse marido.